Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o episódio 8 final da primeira parte de ReZero. Então, antes de mais nada, já deixem o seu like e se inscrevam no canal para receberem mais vídeos como esse. Eu particularmente não achei esse episódio tão legal não, para ser bem honesto. Apesar que sim, ele teve algumas revelações importantes. Mas eu meio que senti que ele foi monótono demais. Pois bem, ainda assim, como eu disse, teve coisas positivas, como por exemplo o fato de não ter tido intro nem end, que rendeu praticamente mais 3 minutos, e também provavelmente a parte do casamento, que terminou num cliffhanger bem interessante. Mas sem mais delongas, vamos fazer a análise então. Esse último episódio ele começa com o nosso protagonista e a sua gangue completa reunidos na prefeitura com os outros, junto com o Reinhard. Eles discutiam ali sobre as 4 exigências do culto das bruxas. E nessa altura, galera, eles já estavam cientes que, primeiro, os restos mortais eram referentes à bruxa do orgulho. Segundo, a garota dos cabelos prateados era claramente Emília. E terceiro, o espírito artificial só podia ser a Beatrice mesmo. Agora restava então uma dúvida. Qual que seria o paradeiro desse tomo do conhecimento, sendo que os 2 únicos existentes tinham sido destruídos? Nessa hora, surpreendentemente, o Otto se manifesta e anuncia que foi ele que trouxe para Pristelo. Mas o quê? Sim, foi basicamente a reação de todo mundo ali na sala. Ninguém entendeu nada. O Subaru logo pergunta o que diabos o Otto estaria fazendo com o tomo, né? E ele só responde que mais tarde ele explicava. O garoto então, ele aproveita para falar do que se tratava o tomo, né? E como que ele conta que conseguiu ele todo queimado. Então ele precisou levar até a cidade para ele poder fazer a restauração dele. O resto ele não quis dar mais detalhe por ser assunto particular da equipe da Emília. Olha esse Otto, eu tô chocado. Por essa realmente ninguém esperava. Mas é fato que agora todos tinham entendimento de tudo que o culto estava atrás. E é bem como o Ricardo comentou mesmo. Todas as exigências estavam ali atreladas ao grupo do Subaru. Enquanto eles discutiam, eis que a Liliana e a Priscila então invadem a reunião. Uau, ele veio todo animadinho pra falar com a princesa. Mas ele foi um golpe que jogou ele em cima da coitada Liliana. A Priscila ela tava super insatisfeita com seu cavaleiro, ele tinha deixado ela sozinha pra ficar com aqueles camponeses. Aparentemente ela tava o tempo todo procurando o outro membro que faltava da sua equipe, que era o Chult. Ela tinha reconhecido o Subaru na transmissão e aparentemente já tinha gostado do que ouviu. Tanto que, como recompensa, ela veio até ali para se auto-incluir nos planos do Subaru. O Al, desesperado, lhe pergunta se ela ia mesmo se meter com os cultistas. E a Priscila dá outra bronca nele, falando que não pretendia fugir. Hoje ele estava só levando fumo. Bom, enquanto eles discutiam, o Subaru ele aproveita para sair de fininho e conversar sós com o Otto. O nosso querido comerciante explica que ele havia recuperado os restos do tombo lá do Roswell ainda, quando eles estavam lá no santuário. O objetivo dele era checar se o Roswell tinha mais coisas tramadas, porque ele nunca confiou de verdade no Marquês. E com razão, né? Pra quem ainda não sabe, tudo de ruim que aconteceu com o Subaru na mansão e no santuário tinha participação dele ali, direta e indireta. Eu não confio em nada naquele palhaço. Enfim, Subaru e os outros, eles só perdoaram esse cara porque ele era muito influente e necessário para que a Emília continuasse viva na disputa real. Mas ele nunca foi flor que se cheire. O Otto fala que, então, visando proteger o seu grupo, ele tinha tomado liberdade para fazer aquilo. Então, pede desculpas. Ele agora diz que ficaria, então, responsável por recuperar o tomo antes que os cultistas pusessem a mão nele. Ainda nessa cena, o Wilhelm, ele interrompe a discussão e chama o Subaru para ir ver a Crush. O clima aqui estava bem triste e o nosso protagonista ele é recebido pelo Ferris totalmente desolado. Ao se aproximar da Crush, nós então observamos que
quase todo o seu corpo e um dos seus olhos ele tinha sido afetado pela maldição. A Crush fala que estava feliz de ver que ele estava bem, mesmo tendo sido exposto ao sangue do dragão. O garoto repara que o efeito era bem mais forte dela que no corpo dele. E no momento que ele toca na sua mão, ele sente uma dor insuportável atravessando ele. A mão dele tinha ficado toda escura agora. A Férias até tenta curar, mas não consegue nenhum resultado. A grande surpresa foi ver que o braço da Crush tinha dado uma melhorada por causa daquele contato. Férias então naquela hora se sente impotente por tocar no seu corpo e não conseguir absorver nadica de nada da maldição. Então o Subaru ele toca em seu rosto para confirmar e batata. Ele começa a berrar de dor enquanto absorve mais da sua maldição. Mesmo sofrendo, nosso herói ele resolve continuar. Mas a própria Crush ela pede para ele parar. O braço dele já estava completamente afetado. A garota diz que se ele também ficar de fora do combate, todos ali podiam estar condenados. A Crush então faz ele repetir o que ele falou na transmissão. E ele então disse que poderia deixar tudo com ele. Ao deixar a sala, o Wilhelm, ele estava lá o esperando. Ele repara na mão do menino que estava preta, mas ele não fala nada. O espadachim, então, ele faz algumas revelações. Ele explica que sabia a identidade dos dois cultistas que eles lutaram antes. O que tinha 8 braços lá era um tal de Kurgan, o espadachim mais poderoso de Wallachia. E a mulher, ela era ninguém mais, ninguém menos que a sua esposa, Teresia Van Astre. Detalhe, ambos já tinham morrido há mais de 10 anos. O Will ele explica que na época da guerra demi-humana tinha um indivíduo que era capaz de manipular cadáveres, mas que esse indivíduo também já não era mais vivo. Aqueles que ressuscitavam eles eram chamados de soldados cadáveres. Ele pede que o Subaru não revele para o Reinhard sobre a sua esposa e aproveita para esclarecer umas coisinhas a mais. O velho Will, ele conta para o Subaru que a proteção divina do mestre de armas era algo diferente de todas as demais. Ela só é transmitida aos membros da família Astre. No caso do Reinhard, ele havia recebido a proteção enquanto rolava a batalha contra a Baleia Branca 15 anos atrás. A sua avó, a Teresa, ela perdeu a bênção justamente durante a luta. E o Wilhelm forçou ela a ficar na retaguarda sem a sua espada. Só que aquilo não foi suficiente para salvá-lo. Aqui então está explicado por que ele tinha culpado seu neto na época, finalmente. Arrependido então por ter agido daquele jeito, o Will não queria que o Reinhard se envolvesse numa eventual luta contra sua avó. O Subaru então fala que mesmo não contando, eles não tinham como saber o paradeiro dos cultistas ressuscitados. Só que o Wilhelm lhe garante que sua esposa viria até ele com toda certeza. Bom, de volta agora na sala da reunião, eles então dão uma de Fred. E eles discutem como que eles iriam se separar. Aposto que muitos aqui não vão pegar essa referência, hein? Deixa aí no comentário quem souber que eu dou coraçãozinho. Enfim, a Priscila resolve por conta própria que ela ia lutar contra Sirius no Distrito 4. É claro que ela pretende arrastar junto a coitada da Liliana, até porque as suas canções conseguiam acalmar o pessoal nos abrigos. O Subaru ele parece concordar, mas ele não tem certeza se o canto dela seria o bastante para anular a autoridade da Iri em si. Nisso então o Reinhard, do nada, ele deseja uma benção e simplesmente recebe ela. Normal pro Reinhard. No caso era uma benção do julgamento, uma habilidade que permitia ele saber todas as bênçãos de uma pessoa só de bater o olho. Assim que ele analisa a Barda, ele detecta que ela tinha a bênção da telepatia. E de fato isso explica por que suas composições cativavam tanto o público no geral, né? A Liliana ela fica insegura quanto a ser capaz de lutar contra o culto. Mas bastou a Priscila dar ali uma alfinetada, uma provocadinha na cabeça de vento, que ela logo topou. O melhor de tudo foi ver a cara que o Ricardo fez. Bom, no fim todos acharam que aquela ideia era razoável. Até porque acho que ninguém queria fazer dupla com a doida da Priscila, né? Enfim... quanto à Bispa da Luxúria no Distrito 1, considerando que ela estava junto, provavelmente, daqueles 2 outros cultistas ressuscitados e também de uma penca daqueles Demi-Majus, o trabalho seria bem árduo para lidar com eles.
Eles só tinham conhecimento sobre o espadachim de 8 braços, mas não sabiam quem era a mulher, quer dizer, nem todos, né? Para essa tarefa, o Subaru então escalou o Garf e o Wilhelm. O Garf ele queria acompanhar o garoto, mas o Subaru explica que ele tinha que acertar contas com os cultistas por causa que eles fizeram com a Mimi. Quanto ao Wilhelm, o Reinhard ele se opôs que ele fosse, pois ele percebeu que o psicológico do seu avô não estava lá grande coisa. Só que aí o Will ele retruca falando que ele era o demônio da espada e que ele tinha uma vida inteira no campo da batalha. Seria impossível que alguém como ele tivesse uma mente muito clara. O avô do Reinhard, por sua vez, então ele recomendou ao Subaru que o seu neto o acompanhasse. E era basicamente isso que ele já tinha em mente mesmo. O nosso protagonista pede então que o Reinhard, o mais forte, viesse com ele para enfrentar o Bispo da Avareza, o Invencível. O Garf também insiste para que o mestre de armas ajudasse o Subaru. Ele então aceita, contanto que o Garf jurasse cumprir a sua missão, mas com êxito. Claro que o nosso tigrinho concordou ali prontamente. É legal observar que o Subaru se desculpa por já ter dependido da ajuda do Reinhard em diferentes circunstâncias, mas dessa vez ele dá sua palavra dizendo que vai auxiliar ele, vai fazer de tudo possível para auxiliar ele da melhor maneira. O mestre de armas, ao reparar então na maldição no corpo do garoto, ele apenas dá um risinho, supondo que o Subaru devia ser capaz de levar aquilo numa boa. Ele então diz que espera poder contar com ele, com o nosso protagonista, para ele poder preencher as suas lacunas. Por fim, a luta contra o Bispo da Gula, né? Eles só pensam que existe um, ficaria por conta do Július e do Ricardo. Uma vez definido o papel de todos que iriam para o confronto direto, o Subaru ele estende o seu punho e ele afirma energeticamente que aquela batalha ia terminar com uma vitória para todos eles. Assim esperamos, né? Agora, cortando para a cerimônia de casamento, que é provavelmente a parte mais importante, no altar já estavam ali o Regulus e a Emília. O casamento estava prestes a acontecer. O Regulus então ele elogia a beleza da sua futura esposa e afirma ter feito uma boa escolha em deixar aberta a vaga da número 79. A Emília pergunta por que ele tinha reservado esse número. Ele explica que há muito tempo atrás tinha uma mulher que ele julgava ser perfeita, porém antes que eles viessem a se casar, ele considerou que ela fosse inadequada e a vaga acabou ficando aberta. Pra quem não sabe, a esposa 79 original era para ser justamente a tia da Emília, a Fortuna. Mas conforme a gente viu nos flashbacks da segunda temporada, um certo episódio infeliz acabou ali resultando em sua morte. Regulus ele só queria então realizar aquela cerimônia o mais rápido possível, mas Emília tinha algumas coisas para dizer antes. Todas as esposas ali ficaram ali meio apreensivas, né? Mas o bispo também tinha coisas para contar. Depois do casamento, Emília ela ia ser proibida de sorrir. Segundo Corny, as garotas bonitas em seu estado normal são mais bonitas quando elas não estão sorrindo. E ele não suportava ver aquilo. Ele pega então ali no seu rosto e ele reitera que qualquer mudança de expressão seria então veementemente proibido. Portanto, rir, chorar, sentir raiva e se alegrar não eram coisas que a Emília tinha mais permissão para fazer. Em outras palavras, todas as esposas do Regulus eram basicamente bonecas colecionáveis. A meio-elfa, então, inconformada com aquilo, afasta a mão do Regulus e o seu noivo fica irritado com a sua atitude por ela estar supostamente violando os seus direitos. A Emília explica que, na sua visão, o casamento devia ser algo feliz, para simbolizar a união de duas pessoas que se amavam. Ela então pergunta ao bispo por que ele se referia às esposas como números. O Regulus então ele explica que se preocupar de que forma que as pessoas são chamadas era algo completamente raso e superficial, como se fixar apenas nas aparências. Olha de quem fala, né? Impressionante. A Emília responde que quando o Subaru a chama de Emiliatan, aquilo não a incomoda e que os nomes em si não são desperdício, pois eles carregam uma carga sentimental neles. O Regulus então ficou ultrajado de ouvir sua esposa falando o nome de um outro homem qualquer.
justo durante seu casamento. Mas a garota afirma que aquele homem não era alguém qualquer. Ele era especial, ele era o seu cavaleiro. Alguém que ela amava e se referia a ela por seu nome verdadeiro. Nessa hora então, vixi, o Regulus se irrita pra valer. Todas as esposas ali já ficam em choque com o que podia acontecer. O bispo pede então para que nenhuma delas se mexesse, senão ele matava-las na hora. Ele exige então que Emília se explicasse e tomando muito cuidado com as palavras para que nenhum mal-entendido fosse gerado. Do contrário, o casamento ali ia virar um funeral. O nosso protagonista, ele só então repete na cara... o protagonista só repete na cara dele que o casamento é uma cerimônia feita para unir duas pessoas que se amam. Portanto, ela não podia participar de um justamente para entender ainda o que significa amar um homem como uma mulher. Para finalizar, ela deixa claro que apesar do Subaru dizer que a ama, ela ainda não podia dizer se o que ela sentia era recíproco. Porque ela mesma ainda não sabia, não conhecia esse sentimento. Mas ela disse que com certeza um dia ela vai se apaixonar e amar alguém como uma mulher. No caso, quando chegar a hora, ela inclusive já decidiu quem que ela irá escolher. E dito isso, o Regulus não era essa pessoa. Ela não ia se casar com ele. Aí, ensandecido, o bispo fala que não queria mais casar e já parte ali pra cima da garota. E aqui é preciso fazer uma observação. Se você estranhou ou achou meio sem sentido essa cena, a Emília fazer todo aquele discurso pra simplesmente aceitar ali ser morta pelo Regulus, saiba que você não tá sozinho. No material original, ela se prepara para o combate usando sua mana. Então realmente ficou sem sentido eles terem cortado isso na animação. Mas enfim, quando o bispo então estava prestes a fazer picadinho dela, eis que os nossos heróis, o Subaru e o Reinhard, eles invadem ali a cerimônia metendo o pé na porta, literalmente. O chute do Reinhard foi tão forte que ele não só arrancou a porta, como também lançou bem na fuça do Cornus. Parece que alguém aqui tem uma benção também que não permite errar o alvo dos seus projéteis, ok? E não é brincadeira mesmo, não. Enfim, uma cena maravilhosa pra você dar replay várias e várias vezes. A Emília, ela fica então ali toda alegre de ver o seu estimado cavaleiro aparecendo pra resgatar. Ela meio que no fundo já sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia acabar aparecendo. O Regulus então pergunta quem que seria aqueles dois penetras. O Subaru então ele se apresenta como um guerreiro espiritual sem nenhum espírito no momento, né? E o Reinhard como o atual mestre de armas. O episódio então se encerra com o protagonista dizendo que ele se opunha ali ao casamento e que ele veio ali para roubar a noiva do Regulus. Olha a audácia do nosso Barusu, tá ficando malandro, moleque. Agora, se vocês quiserem saber o resto, bom, vocês vão ter que pegar a Light 9 para acompanhar. Ou então vocês vão ter que esperar até o dia 5 de fevereiro do ano que vem, que é a data quando eles vão lançar a segunda metade da terceira temporada. Isso, inclusive, vai ser 3 dias depois do meu aniversário. Um presente em tanto, hein, rapaz? Uma coisa é certa, né? O Subaru, ele morreu só 3 vezes até agora. Acho muito difícil que esse número vai continuar assim tão baixo. Mas vamos ver. Bom, isso é tudo. Eu não tenho mais nada para falar. Então verifiquem o seu like e sua inscrição no meu canal. No lugar de reserva, eu vou experimentar trazer algo um pouco diferente. Quem que aí gosta de Kagurabachi? Acho que eu vou fazer um resumão semanal do mangá até chegar nos capítulos atuais. Vamos ver se vocês gostam. Eu então vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!